Um apostolado ou ação reflexiva na internet, ele pode ser levado a sério? Qual é o impacto das redes sociais e da internet no andamento da sociedade? Há limites para as redes sociais? É verdade que nas redes sociais apenas temas irrelevantes são tratados? Qual é o limite da liberdade de expressão? Há espaço para política e religião nas redes sociais? Enquanto nós teorizamos a respeito do assunto, citando modernidade líquida do Bauman, reflexões afins, a internet ela segue crescendo e mergulhando o homem numa nova era de fluidez comunicacional que não tem mais freio. Enquanto nós queremos enquadrar, o que pode e o que não pode na internet, ela vem e elege presidentes, senadores, deputados, governadores, prefeitos, vereadores, convoca a população às ruas, gera um levante popular, que culmina no impeachment da Dilma Rousseff, interfere nas relações internacionais, recordem do caso Snowden, e traz à tona informações que destabilizam sólidas estruturas. Vamos lembrar, por exemplo, dos Wikileaks, dos Vatleaks. Então ela ri de todos os limites que, de modo fracassado, nós, os moralizadores, desejamos impor para ela. E agora? Há um valor da cultura ocidental sobre o qual esse comportamento de fluidez comunicacional ele se respalda. Eu estou falando aqui da liberdade de expressão. Embora o neoateísmo queira apresentar o cristianismo como cerceador do livre pensamento e responsabilizar a tal era das luzes, como a única responsável pela defesa dos ideais de liberdade, fraternidade e igualdade, a grande verdade é que o evangelho genuíno foi quem plantou os alicerces do ordenamento social que são vigentes na cultura ocidental. O livre pensamento da Revolução Francesa, ele foi acompanhado de uma carnificina, agindo em perfeita coerência com seus princípios. Agora, os cerceamentos e injustiças ocorridos no contexto cristão são claras incoerências aos princípios do Evangelho. Não representam os nossos princípios e, de fato, eles são recordados como incoerências. O Papa Emérito Bento XVI, em 2011, ele ofereceu uma autêntica aula ao parlamento alemão sobre as raízes cristãs que pautam os principais valores da Europa e, por conseguinte, do mundo ocidental. Ele dizia assim, a cultura ocidental ela nasceu do encontro entre Jerusalém, Atenas e Roma. Do encontro entre a fé no Deus de Israel, a razão filosófica dos gregos e o pensamento jurídico de Roma. Esse tríplice encontro forma a identidade íntima da Europa. Na consciência, então, da responsabilidade do homem diante de Deus, no reconhecimento da dignidade inviolável do homem, de cada homem, esse encontro ele fixou critérios do direito, cuja defesa é a nossa tarefa nesse momento histórico. Foi mais ou menos isso que o Papa Bento XVI disse ao parlamento alemão no dia 22 de setembro de 2011. A liberdade de expressão no mundo ocidental, ela brota desse reconhecimento da dignidade inviolável do homem. E como afirmou o Santo Padre, a defesa dessa dignidade é a nossa tarefa nesse momento histórico. O que alguns comediantes no Brasil afirmaram sobre o cristianismo em comparação ao Islã, confirma, mesmo aos olhos neoateus, a verdade afirmada até aqui. Ao responderem à pergunta, por que não satirizam Alá, Maomé e o Islã, em geral, do mesmo modo que o fazem com a Santíssima Trindade, a bem-aventurada Virgem Maria e os santos cristãos, eles responderam, porque não queremos morrer, não sou louco. O fato é que a cultura nascida do cristianismo, que eles tanto abominam, criou os valores que lhes possibilitam criticar o próprio cristianismo, coisa que o Islã não lhes concederia se fôssemos uma nação de matriz muçulmana. Como reação àqueles atentados que ocorreram na França, o apresentador estadunidense Jimmy Kimmel, ele teceu uma série de argumentos, numa dialética que, ao meu ver, é impecável. O Kimmel, ele afirma que, no fundo, islâmicos radicais não acreditam em Alá, motivo pelo qual são eles os que precisam executar a justiça, a reparação. Um verdadeiro crente, segundo o Kimmel, ele expressaria a sua profunda pena pelo que acontecerá aos ímpios, que blasfemam, porque o juízo lhes será terrível e eterno. No fundo, diz Kimmel,
Os extremistas, eles não acreditam na existência daquilo que eles confessam. Motivo pelo qual são eles os que precisam executar o juízo, a punição, porque pela falta de fé dos extremistas, se o juízo não acontecer aqui, não vai acontecer nunca mais. Por quê? Porque eles não creem na realidade transcendente que eles professam. De modo ácido, o Kimmel reafirma que o Ocidente preza pela liberdade de culto e de não prestar culto, de reverenciar e de depreciar. E ele conclui, ironicamente, até pedindo aos extremistas que parem então de vir morar, na infernal Califórnia, entre os ímpios, e voltem então para o paradisíaco Oriente Médio. O que Kimmel argumenta em relação aos extremistas islâmicos pode muito bem ser objeto da nossa reflexão. Nunca houve um discurso mais intolerante do que este da tolerância nos dias de hoje. A liberdade de expressão, ela é cerceada pelo relativismo radical, onde o princípio de não contradição, base lógica do pensamento ocidental, ele é considerado intolerante. No Ocidente de verdade, e não nesse ocidentezinho que está aí, eu posso ser católico convicto e, por coerência, afirmar que só em Jesus Cristo há salvação, considerando, portanto, os outros credos como falsos. Nesse mesmo Ocidente, um ateu tem o direito de manifestar repúdio à minha crença e assim por diante. Mas nós estamos no ocidentezinho, Se eu não sou a favor do comportamento homossexual, das religiões afro e assim por diante, eu sou um intolerante. Se faço afirmações objetivas, sem relativizá-las como opinião pessoal, eu sou intolerante, sou arrogante, sou soberbo. Há limites na liberdade de expressão? Ah, claro que há. Uma postagem de Facebook convidando neonazistas para linchar homossexuais ultrapassa todos os limites da liberdade de expressão, é crime. Então, há uma linha bem definida entre a expressão das próprias convicções e a violação dos direitos e da dignidade do outro. O Boticário tem direito de fazer um comercial de Dia dos Namorados com casais homossexuais e eu tenho o direito de achar isso um absurdo, negando-me a adquirir os seus produtos, inclusive convidando outros para que façam o mesmo, sem ser taxado de intolerante, de homofóbico. Por quê? Porque estamos no Ocidente. O grupo de humor Porta dos Fundos tem o direito de militar contra a prática religiosa e eu tenho o direito de rejeitá-los, bem como a todos os que patrocinam esses mentecaptos, que para mim eles são isso, convidando os outros a fazerem o mesmo. Por quê? Porque estamos no Ocidente. Eu sei que há um grupo de neotemplários do catolicismo, que gostaria muito de linchar o Gregório do Vivier, o Fábio Porchat, Então, a reflexão do Jimmy Kimmel, ela vale para você. Eu sou orgulhosamente ocidental. A ética e a moral judaico-cristãs, o direito romano, o pensamento filosófico grego conformam a nossa cultura. Não existe nada mais tolerante do que a existência da sadia contradição, onde eu estou convicto de que você está redondamente errado, mas defendo o seu direito de o expressar. Então vamos adentrar agora o universo católico. Há poucos dias, o Rogério Soares, que é o fundador da comunidade Kenosis, um homem de Deus, um dos homens mais íntegros e sábios que eu conheço. Ele fez um comentário a respeito do papel das virtudes e o caráter de quem assume algum tipo de liderança e citou Alexander Harvard, que, parafraseando Aristóteles, ele afirmou assim, o homem bom julga cada coisa com retidão e capta em cada coisa a verdade. Eu escrevi um artigo, o título era Polêmico ou Profético? E eu tratei sobre o tema da busca pela verdade, E era mais ou menos assim o que eu dizia, A metafísica, ela nos ensina, gente, que os atributos do ser, os transcendentais, eles são o uno, o verdadeiro, o bom e o belo. Unum, verum, bonum, pulcrum, no latim, A relativização da verdade, ela influencia diretamente no juízo sobre o que é bom e belo. E é por isso que na cristandade, o principal valor admirado e perseguido pela sociedade era o quê? A verdade.
Na nossa sociedade hedonista, mais importante que a verdade é o prazer. Um discurso ele precisa ser, em primeiro lugar, prazeroso, belo, né? E o conceito de belo, ele é prejudicado pelo relativismo, eu repito. Em nossos tempos, a imagem é tudo. A forma supera o conteúdo. Como nós somos filhos desse tempo, é inevitável que isso influencie a igreja. A verdade objetiva não importa. O que importa é se a pessoa que proferiu é católica ou evangélica protestante, por exemplo. A verdade objetiva do discurso é uma pálida sombra diante do que realmente importa, né? Ele disse isso gritando ou de modo pausado. Ele escreveu isso numa revista teológica ou num perfilzinho de Facebook. E por aí vai. E sem nunca considerar a verdade objetiva, porque ela não importa mais. Se a forma não for bela, prazerosa, então passa-se ao famoso patrulhamento ideológico. O que é o patrulhamento ideológico? É uma campanha para difamar polidamente ao que proferiu o tal discurso inconveniente. Quem é ele para falar a esse respeito? Argumento de autoridade. Ele é polêmico, ele é recalcado, ele é rancoroso, ele não é idôneo. Argumentos ad hominem. Quando eu assisti o filme Spotlight, eu escrevi uma carta aberta a respeito do mesmo. Há uma postura dentro da igreja que tenta distorcer o conceito de caridade evangélica. Acreditam que roupa suja se lava em casa, que a reflexão aberta das nossas mazelas produz apenas escândalo. Pintam, então, como virtuoso aquele que silencia e como perturbador aquele que denuncia. Nessa carta eu fiz algumas afirmações e vou reproduzir algumas, né? Mais ou menos aquilo que eu coloquei lá. Quando a gente começa a achar que o problema não está no mal em si, mas no vazamento da informação, seja ele manipulado ou não, percebemos que, infelizmente, não há outro caminho para uma igreja assim que não seja o cadinho da humilhação. Escrevi também assim que durante longos anos os pastores pensaram que proteger a igreja era afirmar que roupa suja se lava em casa, protegendo, portanto, a imagem da igreja de qualquer possível escândalo e tratando de conduzir os problemas a seu modo, né? Proteger a igreja, queridos pais. E sim, vocês, né, os bispos são nossos pais, pais espirituais. É fazer justamente o contrário. É vir a público, é entregar o pedófilo aos cuidados da sociedade civil para que ele responda pelos seus crimes. E, lógico, assisti-lo nas suas necessidades financeiras, médicas, psíquicas e espirituais, uma vez que cada bispo é responsável por seus padres, né? Ao invés de transferi-lo para outra cidade ou premiá-lo com uma viagem para Roma. Oh, mas quem sou eu para acusar? Quem é você para acusar? Essa é a frase, essa frase ela foi e é repetida a todo momento no nosso meio como um modo de amordaçar as consciências e silenciá-las. Existe uma grande diferença entre ser pecador e ser corrupto, como tão bem nos ensina o Papa Francisco. Ser pecador, já nos ensina o apóstolo São João, que aquele que diz que não peca é um mentiroso. Bem outra coisa é ser corrupto. É fazer do pecado um estilo de vida, um estilo, né? Um estado de vida. Quer dizer, então, que em virtude dos meus pecados passados e presentes, eu e você devemos nos calar? De modo algum. Por maiores que já foram os meus pecados, não fiz deles um estilo de vida. Neles não permaneci. E sim, por dever de consciência e de justiça, eu devo denunciar o crime quando eu vejo, porque meu silêncio me tornaria cúmplice. O povo de Deus, taxado pelos líderes de incapaz, incauto para ler esse tipo de reflexões, ele fica perplexo ao ler essas e outras colocações, ele fica confuso. Essa é uma mentira que os responsáveis pelo status quo repetem exaustivamente. Talvez na esperança de que, né, ao repetir várias vezes, ela se torne verdade, né? Porque é uma tática comunista. Você vai dizendo algo até aquela mentira se tornar verdade. O povo católico se escandaliza com aquele discurso do Papa Francisco, a Cúria Romana, que foi divulgado para o mundo todo, deu em jornal nacional, onde ele, né, foi falando para os cardeais. O povo católico se escandaliza
ao ler os diversos pronunciamentos, por exemplo, do padre Gabriele Amorth, ao longo dos anos, ele condenando a ação do demônio dentro do próprio Vaticano, por exemplo. Está aí para todo mundo ver. O povo se escandaliza com a notícia de padres que foram afastados por seus bispos após terem se filiado a partir dos políticos e se candidatado? Não. Na realidade, o povo, tido como incapaz, incauto, o povo vibra. Porque por detrás de cada uma dessas denúncias há um pano de fundo. O fato de que não somos coniventes. E como isso é importante. A internet, especificamente as redes sociais, elas estão aí. Houve uma clara mudança de época e não há nada que nossa cultura mais preze do que transparência. Como consequência, é verdadeiramente uma ofensa considerar em pleno século XXI que a discussão aberta de qualquer tema relevante seja um problema porque o povo é incapaz. A fluidez comunicacional desse tempo despreza esse pensamento retrógrada e encobertador. Eu conheço pessoas super tolerantes para ouvirem tudo de bom que pastores evangélicos possam oferecer, mas que não suportam a batina preta do padre Paulo Ricardo. Será que não há nada de proveitoso no que ele ensina? Se eu digo que já li coisas proveitosas advindas de Leonardo Boff, e é verdade, eu já li mesmo, muita coisa proveitosa dele, eu sou considerado equilibrado, ponderado. Se eu digo, por outro lado, que tiro proveito de muito daquilo que o Olavo de Carvalho produz, que também é verdade, eu gosto de obras como Aristóteles em Nova Perspectiva, por exemplo, né? Aí eu sou fascista, sedevacantista, né? Algum tempo atrás, utilizando o meu perfil de Facebook, eu fiz uma postagem mais ou menos assim. Eu aprendi, né, nos estudos escolásticos que eu fiz, quando eu era um religioso de votos temporários, a amar profundamente a verdade em todo o seu esplendor, como adequação entre aquilo que se anuncia e a realidade objetiva, né? Uma adequação. Nesse sentido, nunca permiti que a embalagem comprometesse o conteúdo. Foi escrito numa revista teológica ou num perfil de Facebook? Falou de um modo poético e suave ou irônico e cortante? O autor é gabaritado ou é apenas um garoto? Etc. Eu, Fernando Nascimento, aprendi a ter paixão pela verdade e busco examinar tudo e reter o que é bom. Se nesse tema específico, sob esse ponto de vista e circunstâncias específicas, aquilo que está sendo enunciado é objetivamente verdadeiro, merece a minha atenção. Esperam de mim condenações ou defesas taxativas a autores como Olavo de Carvalho, Padre Fábio de Mello e Ed René-Kivitz, para citar autores bem diferentes entre si. Eu jamais vou fazer essa taxação. Eu abomino a imensa maioria do que o Olavo fala a respeito da fé, mas eu respeito em muito a sua produção filosófica. Não concordo com diversas posturas do Padre Fábio de Mello, mas aprecio uma série de belos ensinos que já tive a oportunidade de ouvir dele. Ed René-Kivitz não comunga da totalidade da fé católica. Ele é evangélico protestante e, ao mesmo tempo, é um dos grandes pregadores que eu conheci nos últimos anos. Se você acha que eu sou relativista, não entendeu nada do que eu afirmei aqui. Se o formato e o rótulo comprometem a integridade do conteúdo, é porque deixamos de viver no Ocidente. Vivemos agora no Ocidentezinho. Através do blog Sobre a Rocha de Pedro e do perfil de Facebook Fernando Nascimento, eu tenho trazido à tona, né, me usando de recursos literários como ironia, sátira e outras formas de escrita, discussões diversas sobre os mais variados temas. E com alegria, eu tenho um acervo de belíssimos testemunhos de irmãos e irmãs que, em virtude do perfil e do blog, cresceram no seu amor pela igreja, pela renovação carismática, que é o principal objeto de reflexão do Sobre a Rocha de Pedro, e isso me enche de alegria. Num artigo intitulado O Apostolado sobre a Rocha de Pedro Responde, eu tive o cuidado de refletir sobre algumas acusações que com frequência eu recebo.
né? Tipo, os temas são desnecessários e não darão frutos porque não chegam a lugar algum. Né? Porque cada um tem a sua visão. O povo é imaturo, incapaz de compreender o que você está expondo e se escandaliza. Busca-se a polêmica. Se tiver tempo, então leia o artigo em questão. O motorista que está com todos os documentos em dia não teme a blitz. Chega de nadar contra a corrente. A internet está aí, veio para ficar. Possui seu dinamismo próprio, dá voz e vez a todos e derruba por completo o monopólio da produção do pensamento e da comunicação. Liberdade de expressão, viva!